Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós estamos na terceira semana falando sobre esse texto. A primeira semana fizemos uma rápida introdução. A segunda semana compartilhamos a primeira seção desse texto, que é do versículo 1 ao 3. Hoje compartilharemos a seção 2, que é do versículo 4 ao 7, com a graça de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Você que está aqui, você que está em casa, caso não tenha acompanhado as outras ministrações, todas elas estão salvas aí no canal da igreja e você pode estar assistindo elas depois desse culto. Nós, desde a semana passada, fizemos a edição da mensagem para aqueles que desejarem assistir as mensagens anteriores. Nós estamos fazendo a edição, colocando apenas a mensagem disponível. Tem um culto também, tem um link para o culto todo e tem um link só para a mensagem, tá bom? Então fica aí o convite. Mas vamos para a palavra de hoje, tá bom? Deixa para ouvir ou ver a da semana passada depois do culto, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 11, depois nos dedicaremos ao versículo 4 ao 7. Diz a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E você diz amém? Graças a Deus. Irmãos, nós encerramos algumas semanas atrás o capítulo 3 de Mateus, e o Senhor nos direcionou para tratarmos sobre dons espirituais, baseado em 1 Coríntios 12, 13 e 14, entendendo claro que nós não temos nenhuma intenção e nem temos a capacidade de poder enxugar tudo ou expor tudo que está nesse texto. O texto é infinito, ele tem profundidade sem igual, ele é suficientemente capaz de se renovar a cada instante, mas com a graça de Deus temos procurado expor aos irmãos ou trazer ao coração da igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Qual a razão e a importância desse texto para os dias de hoje? É importante nós entendermos que nós vivemos um período em que as pessoas estão embriagadas do ponto de vista do que é espiritualidade. Existe uma espiritualidade equivocada que diverge da verdadeira espiritualidade, e existe uma igreja embriagada com aquilo que não é espiritual, mas está interpretando como que fosse. E eu tratei isso na primeira semana aqui aos irmãos, falando sobre formas de culto que produzem, uma falsa, uma pseudo-espiritualidade, com uma preocupação muito grande, porque em muitos lugares a espiritualidade está atrelada a um movimento, e esse movimento, entenda aqui, não é um movimento que produz edificação, é um movimento que traz confusão, é um movimento que traz desarmonia. Nós não podemos abrir mão da nossa experiência pessoal, ou melhor, nós não podemos abrir mão da Bíblia
para supervalorizar a nossa experiência pessoal. A minha experiência, ela sempre deverá estar subordinada à maior autoridade, que não sou eu, é a Bíblia. A maior autoridade é a palavra de Deus. Entre a minha experiência e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a sua experiência e a Bíblia, você deve ficar com a Bíblia. Entre a experiência de alguém e a Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Porque a Bíblia nunca vai contra ela mesma. Paulo vai, inicialmente nesse capítulo, falar da ignorância que há por parte dos crentes de Coríntios em relação à espiritualidade. E ele fala: não quero que sejais ignorantes acerca destes assuntos, para que não haja uma pseudo, uma falsa interpretação do que é espiritualidade. Aí o próprio Paulo vai falar que Jesus, aquele que porventura fala do nome de Jesus, não pode dizer que ele é maldito ou amaldiçoado. Uma fonte não jorra dois tipos de água, água doce ou água salgada. Ela tem que ter genuidade, ou melhor, ela tem que ter profundidade e, sobretudo, ela tem que ter identidade. Nós temos uma identidade, e a identidade da igreja está na Bíblia. A Bíblia traz os parâmetros para que a igreja seja sempre identificada como igreja. Se em algum momento a gente tiver conservando princípios que a Bíblia não estabelece, certamente seremos qualquer coisa menos a igreja. Então a pseudo-espiritualidade que Paulo combate na primeira seção desse capítulo vai obrigatoriamente despertar a mim e a você, em especial os irmãos de Coríntios, para que enxergue adoração até a deuses, ídolos. Paulo trata isso aí. Vocês no passado eram guiados por ídolos mudos, ídolos que levavam vocês em todo tempo, em todo vento de doutrina. Claro que Paulo está tratando de um contexto de Coríntio. Lembremos que Coríntio era uma cidade que era tomada por adoração a inúmeros deuses, em razão, e Paulo trata isso no capítulo 8 de 1 Coríntios, em razão de ser uma cidade portuária, uma cidade onde havia um fluxo muito grande de pessoas oriundas de outras cidades e até nações, e esse fluxo trazia pessoas com os seus deuses para adorar ali em Coríntios, a exemplo da deusa Afrodite, que tinha um templo de adoração a ela ali. E aí, o surgimento da igreja em Coríntios, Paulo vai combater, porque, irmãos, uma coisa muito difícil de lidar, sabe o que é? É você pegar pessoas oriundas de várias religiões e canalizá-las em uma única crença e fé. Elas vão trazer, de alguma forma, um pouco daquilo que elas criam no passado. E se quem lidera não tiver alinhado, afinado com a Bíblia Sagrada, você termina fazendo com que aquelas pessoas comecem a fazer o misticismo, a mistura entre a velha prática, a velha religião e a nova fé, a nova forma de se relacionar e de enxergar Deus. Então Paulo vai combatendo isso aí. E Paulo vai demonstrar claramente que aquele que anda pelo Espírito não pode dizer que Jesus é maldito ou amaldiçoado. Então é importante que haja por parte da igreja essa consciência do que é igreja, do que somos como igreja e como devemos nos comportar no tocante ao Espírito Santo. Pois bem, passado rapidamente isso aqui, vamos ao versículo 4. O versículo 4 inicia dizendo sobre a diversidade, e essa mesma expressão é repetida no versículo 5, no versículo 6. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quem pode dizer amém? Dom é um presente de Deus. Quando Paulo diz no versículo 4 que há diversidade de dons, ele não vai engessar a forma como Deus vai se utilizar de alguém, mas ele vai despertar a necessidade de nós enxergarmos
de nós valorizarmos aquilo que ganhamos. Quando você ganha um presente, como é que você trata esse presente? Geralmente, quando é algo que a gente sabe o valor daquilo ali, e aí não é só a questão do valor financeiro, mas o valor sentimental, nós procuramos guardar na prateleira mais importante da nossa casa, se for um objeto. Se for algo de uso, nós procuramos guardar no lugar mais seguro da nossa casa. E, sobretudo, procuramos usar sempre em momentos especiais, porque se trata de um bem ou de algo que conquistamos ou que recebemos e preservamos e zelamos isso com muito carinho. A palavra dom, ela vem da origem grega como um carisma, a graça de Deus, um presente de Deus. É o carisma de Deus, é Deus de forma manifestando o seu poder através de nossas vidas. Eu olho para um dom como uma coisa que Deus nos presenteia e que nós precisamos entender a grandiosidade do que isso representa. Primeiro, um dom não se compra. Você não pode chegar para Deus e dizer: Senhor, me dê tal dom e eu estou disposto a pagar por ele. Dom não se negocia, mas dom recebe-se daquele que é riquíssimo e na sua riqueza ele entrega a cada um como ele o quer. E o dom tem propósito. O dom, ele tem o poder de transformar realidades e situações, como também ambientes. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Inicialmente, o que nós encontramos aqui é Paulo advertindo a igreja de Coríntios sobre a importância de enxergarmos que existe não um único dom, mas há diversos. Paulo vai elencar no capítulo 12, 9 dons. Esses dons são entregues à igreja, esses dons são distribuídos para a igreja, esses dons são entregues para que a igreja seja simplesmente ministrada por aquilo que Deus entregou a ela mesma. Existem dons que são reservados para aqueles que têm chamada para o santo ministério. No capítulo 4 de Efésios, nós vamos encontrar dons, versículo 11, dons dirigidos especificamente a pessoas que foram vocacionadas para o santo ministério. Mas tanto para aquele texto quanto para esse texto, dom não é barganha. Eu não posso olhar para um dom como um processo de barganha de mim para com Deus ou de Deus para comigo. Eu preciso enxergar que quando alguém recebe um dom, ele recebeu um presente. E a forma como você vai lidar com esse presente falará muito sobre você, sobre Deus na sua vida e sobre a sua eternidade. Se você não souber administrar bem um dom, isso pode até afetar na tua salvação. Nós temos homens da Bíblia, melhor dizendo, que receberam promessas e não viram essas promessas se cumprir na sua vida, não porque Deus falhou, não porque Deus tardou, não porque Deus errou, mas porque não souberam lidar com aquilo que Deus entregou em suas mãos. Olha, Moisés, a terra está aí, tu vai ver, mas tu não vai entrar.
Nós precisamos entender que aquilo que nos é ofertado como um presente, porque o dom é um presente, também deve ser enxergado de forma que esse presente traz uma grande responsabilidade. A Bíblia vai dizer: a quem muito é dado, muito lhe será o quê? Cobrado. E como presente de Deus, eu preciso entender que não devo desprezar esse tal presente. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Timóteo capítulo, deixa eu confirmar aqui para os irmãos, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 6 diz: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está advertindo o jovem pastor Timóteo para trazer em evidência aquilo que Deus havia lhe dado, que era um dom. Despertar aponta para algo que está adormecido, aponta para algo que está ali estagnado. E por mais que nós possamos considerar que o dom, que é um presente de Deus, está em nossas mãos, à nossa disposição, precisamos entender: esse presente que Deus lhe deu não pode ser engavetado. Esse presente que Deus lhe deu não pode ser simplesmente jogado ali às traças. Existem presentes, quando a gente dá aos nossos filhos, né, que eles valorizam, aí passa alguns meses, alguns até passa chegar a anos, que a gente vai olhar aquele presente e o que a gente vai ver dali para frente é simplesmente o presente ali descartado, jogado lá no canto do quarto, ou no canto da sala, ou em algum ambiente da casa, em que a criança nem lá passa mais, e não valoriza aquilo dali, e aquilo dali não tem mais nenhum valor. Só que dom não tem troca, não tem simplesmente essa possibilidade de eu dizer: olha, eu quero trocar o presente. Não coube em mim, né? Hoje, quando a gente recebe um presente, né, principalmente quando é para uso do corpo, a exemplo de calçado, de vestes, a gente tem ali um prazo, e até mesmo outro tipo de presente, a gente tem um prazo para poder fazer a troca. Às vezes o presente chegou com defeito, às vezes o presente chegou que não cabe na gente, ou o presente não era a cor que a gente queria, ou o modelo que a gente queria, e aí a loja que vende diz: ó, você tem tantos dias para trocar esse item. O dom, por mais que seja um presente, ele é irrevogável, ele é impossível de ser devolvido. Uma vez dado, aquele que deu requererá. Paulo está advertindo o jovem pastor Timóteo. Já já a gente vai para Pedro e vê que Pedro também vai advertir a igreja. Pedro escreve uma carta dirigida às igrejas, não especificamente a uma igreja em particular. Paulo está falando aqui diretamente a um jovem pastor. E aqui nesse texto Paulo está dirigindo a Timóteo em dizer: desperte o dom que há em ti. Despertar esse dom aponta obrigatoriamente de que ele está adormecido. E existe naturalmente para aqueles que têm chamada de Deus, dom de Deus, esse presente que é nos entregue, esse presente que nos é ofertado, ele também será requerido no tempo em que o Senhor entender que está o momento de ser requerido. Aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele lhe deu, aquilo que Ele me confiou, aquilo que Ele lhe confiou, não foi para que nós usufruíssemos apenas para benefício próprio. Mas o dom tem um propósito harmônico, sobretudo de dar à igreja áreas de crescimento. Às vezes as pessoas dizem assim: a igreja não está crescendo, e aqui o crescimento não se trata apenas de crescimento numérico, porque tem muita igreja que incha e não cresce, e na mesma proporção que incha, ela desincha, e às vezes o impacto desse inflar e desinflar
promove um desgaste fenomenal. E a gente precisa entender que crescimento, ele começa com transformação. Crescimento, ele vem com mudança de caráter, mudança de comportamento. E o dom que Deus nos dá, ele serve não apenas para nos presentear, porque é um presente de Deus para nós, mas serve para que Deus se utilize de nós, para que a igreja seja edificada, estruturada e cresça de forma sadia. Tem pessoas que dizem assim: a igreja não está crescendo, o pastor está relaxado. A igreja não está crescendo, o pastor é responsável. A igreja não está crescendo, fulano tem culpa nisso aí. Deixa eu lhe dizer, todos nós somos participantes do crescimento da igreja. E eu não posso me esquivar do meu dever que Deus me deu para que a igreja do Senhor cresça. Pastor, para que a igreja crescer? O crescimento da igreja, irmãos, revela que o reino de Deus está se expandindo. Nós não podemos ser contrário ao crescimento da igreja no tocante ao alcance de que vidas e vidas e vidas e vidas, inúmeras centenas, milhares, incontáveis, sejam alcançadas. Por quê? Porque é dever da igreja, é papel da igreja ser instrumento para a manifestação da glória de Deus a outrem. Duas coisas que a igreja precisa entender. O crescimento da igreja passa por esses dois elementos. A igreja que tem o dom de Deus, ela brilha, porque ela é luz do mundo. E ao brilhar, ela vai simplesmente atrair para si o crescimento. O crescimento, irmãos, é fruto de uma igreja sadia. O crescimento é consequência. Não se preocupe com o crescimento da igreja, se preocupe com a saúde da igreja. Se a igreja estiver saudável, ela cresce. Porque a luz atrai, a luz cativa, a luz chama, a luz convida. Outro processo para que a igreja cresça: a igreja é o sal da terra. E como sal da terra, ela carrega consigo a condição de dar àqueles que a cercam o desejo de provar deste que é um sabor diferente do sabor que está lá fora do mundo. Mas como ser sal se ela não cumpre o princípio da salinidade? Como ser sal se ela não é diferente dos sabores que o mundo oferece? As pessoas precisam olhar para a igreja e desejar provar dela. As pessoas precisam olhar para a igreja e desejar provar dela. Rapaz, que coisa linda, que igreja maravilhosa. E aí eu falo igreja como povo, como pessoas, como gente transformada. Mas como ser esse agente de transformação se na rua onde eu moro, no bairro onde eu moro, na vizinhança onde eu estou, no contexto social onde eu habito, o testemunho que eu tenho não é de ser sal, muito menos de ser luz. Ser crente igual a fulano, pastor? Estou muito bem onde eu estou. Ser crente igual a Betrano? Deixa eu aqui mesmo. O crescimento da igreja muitas das vezes é barrado, porque a própria igreja não está de forma saudável, cumprindo o seu papel. O papel da igreja passa obrigatoriamente como uma condição para que ela cresça. Quer ver a igreja crescer? Seja saudável. Hoje nós vivemos dentro daquele contexto que não se preocupa o que é certo, se preocupa o que está dando certo. Está dando certo, vamos fazer. Mas nem tudo que está dando certo é o certo.
E entre dar certo e ser certo, a gente tem que ficar com o que é certo. E aonde está a certeza absoluta? Não está em mim, não está em você, está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Eu posso vir com os meus conceitos, você pode vir com os seus conceitos, eu posso vir com as minhas estratégias, você pode vir com as suas estratégias, mas os meus, os seus, os nossos conceitos e estratégias, se eles ferirem o princípio bíblico, certamente falharemos. Mas se queremos que a igreja tenha saúde, é necessário que andemos por esta que é a palavra. E o princípio indispensável nesse momento é que desperte o dom que há em ti. Deus lhe deu um dom. Este dom não pode ficar adormecido, este dom não pode ficar esquecido, este dom não pode ficar abandonado, este dom não pode ficar a quarto plano, este dom não pode ser simplesmente desprezado. Paulo diz isso a Timóteo. Agora vamos ver o que Pedro vai falar. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha como Pedro vai tratar essa questão. Quando Paulo fala de despertar o dom que há em nós, Pedro agora vai usar a palavra administração. Versículo 10 do capítulo 4 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quem diz amém? Cada um, não é eu administrar o teu dom, não é você administrar o dom que há sobre mim, mas cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O texto aqui está me convidando, sabe o quê? O dom que há em mim é para que, através desse dom que há em mim, o Senhor se utilize de mim para ministrar sobre a vida de outrem. Geralmente, um presente tem a finalidade de nos agradar, né? Tem a finalidade de nos assistir, tem a finalidade de nos ajudar, tem a finalidade de nos suprir, tem a finalidade de atender um anseio, um desejo, um sonho nosso. Só que aqui, o dom de Deus, que é um presente, ele deve ser administrado para beneficiar outras pessoas. Qual é o segundo maior mandamento bíblico? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O dom que está sobre você, o dom que está sobre nós, tem o propósito de alcançar alguém, tem o propósito de abençoar alguém, tem o propósito de edificar alguém. Às vezes as pessoas hoje atribuem, isso é muito comum, que só tem chamada de Deus quem prega e quem canta. Está enganado. Chamada de Deus não é só para quem prega ou só para quem canta. Tem muitas pessoas que Deus se utiliza, e utiliza de uma forma extraordinária, que nunca pegará, não porque é proibido, ou porque simplesmente foi impedido, não, porque não tem vocação, não tem desejo, não tem interesse, muito menos anseia em fazer isso, de pegar no microfone, de estar no púlpito, de falar à igreja, de se dirigir à igreja, seja em oração, seja em pregação, seja em louvor. Mas tem dons de Deus na vida dessas pessoas que são essencialmente importantes para que a engrenagem do reino de Deus esteja lubrificada e em funcionamento.
Alguns dias atrás eu me encontrei com uma pessoa aqui da nossa cidade, evangélica, e essa pessoa dizia para mim: pastor, Deus me fez enxergar o meu dom. Eu disse: foi. Disse: qual é? Aí ele disse: eu amo servir. Deus me assistiu com alguma condição financeira, e eu agradeço a Ele todo dia por aquilo que Ele colocou em minhas mãos. E Ele me disse: eu lhe dei para que você cuide dos meus. É um dom. É um dom. Não, porque dom é aquele que pega o microfone e fala da poeira levantar. Não, o chamado, a vocação é daquele que canta, que a nossa alma vai ser arrebatada de ouvir aquele louvor. Tem pessoas que Deus vai usar e que Deus usa que você nunca saberá, mas ela foi e é importante na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, na sua chamada, mesmo que ela não fique nos holofotes da vida, nos púlpitos da vida, com o microfone na mão, mas é importante para a engrenagem funcionar e para que a igreja caminhe. Há uma mulher por nome de Lídia, na Bíblia Sagrada, em Atos 16 você vai encontrar ela. A Bíblia fala que ela era uma mulher de posses, por vender produtos de valor estimado e também por estar dentro de um contexto aonde, para uma mulher que comercializava com aquele produto, apontava que obrigatoriamente se tratava de alguém de posses. Capítulo 16 de Atos Apóstolos vai falar sobre esta mulher. Paulo está em uma das suas viagens missionárias e ele vai passar numa região chamada a região de Filipe, onde Paulo vai fundar a igreja posterior a partir da pregação do evangelho naquele lugar. Aquela mulher não se destacou como se destacou a mulher samaritana, que foi lá na cidade de Sicar e chamou todo mundo para vir ao tanque e perceber quem estava ali no tanque, porque se tratava do Messias. Ela evangelizou a cidade toda em rápido momento. Ela disse: venham ver se não é o Cristo, o Messias, que eu me encontrei com ele lá no tanque onde eu fui colher água. Aquela mulher samaritana, ela foi uma evangelizadora extraordinária. Ela evangelizou, ela foi uma missionária que convocou a todos daquela aldeia, a aldeia de Sicar, para irem até o tanque para ouvir e ver Jesus. E a multidão foi. Porém a mulher Lídia, ela não teve o mesmo enfoque, o mesmo brilho, a mesma destreza da samaritana. Mas era uma mulher que assistia a Paulo em suas viagens missionárias e que a acolheu. Ela mesma diz para Paulo no capítulo 16, depois que Paulo prega o evangelho ali, ela convida: o senhor e a sua caravana não quer se hospedar aqui na nossa casa? A gente quer ouvir falar mais de Jesus, tem aqui lugar para o senhor, tem comida para o senhor, tem um ambiente para o senhor ficar. O que é isso, irmão? Se Paulo tivesse seguido viagem e não ficado na casa daquela mulher, primeiro, houve a direção de Deus para que ele permanecesse ali. E Deus se utilizou da Lídia para que ele ficasse ali. Tem pessoas que Deus usa como um dom para simplesmente ser instrumento, para que outros que também têm dom de Deus possam ser usados para que o reino de Deus cresça. O que foi que aconteceu com a Lídia? Ela convidou, Paulo ficou, não só Paulo, mas a caravana que estava com Paulo. Dias depois, pregando o evangelho naquela cidade, hospedado na casa de Lídia, Paulo, se depara com uma jovem demoniada. Aquela jovem demoniada passou um tempo, aquela menina era possessa de um demônio, de um espírito, era um demônio mesmo, de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo, ousado pelo Espírito Santo de Deus, repreende o demônio daquela jovem, que era uma jovem, a Bíblia não dá o nome a ela, apenas chama uma jovem que era escrava e tinha um espírito de adivinhação. Ele repreende aquele espírito de adivinhação, e quando o demônio sai daquela jovem, os senhores daquela escrava
culpa Paulo, porque o lucro deles estava na expectativa de que ela continuasse ali, adivinhando a vida das pessoas. Era um demônio na vida dela. E aí Paulo vai para um processo de julgamento e condenação e prisão. E aí nós encontramos Paulo lá no cárcere, onde todo mundo gosta de ouvir aquela passagem, né? Perto da meia-noite, estava Paulo e Silas cantando, louvando e orando ao Senhor. E aquela cadeia, ou melhor, aquela prisão de Paulo estava, recebeu a visita da glória de Deus. As portas se abriram, os correntes se quebraram, mas Paulo permaneceu ali. Mas o que essa narração traz para a gente, irmãos? Traz o surgimento da igreja primitiva, ou melhor, da igreja de Filipe. E com o surgimento da igreja de Filipe, nós temos uma das igrejas mais marcantes do Novo Testamento. Porque Paulo, quando cita a igreja de Filipe, quando ele fala aos filipenses, ele fala com regozijo. É a carta da alegria de Paulo, é a carta da honra de Paulo. Porque entre todas as igrejas que Paulo fundou, a igreja de Filipe é a igreja que mesmo Paulo na ausência, é ministrado sobre ele bênçãos. A igreja sempre estava mandando ofertas missionárias para Paulo, para que ele pudesse se estender em cidades a mais, com o propósito de pregar o evangelho ao maior número possível de cidades. Onde tudo isso começa com uma mulher, com o convite daquela mulher, com a riqueza que aquela mulher tem, e colocou à disposição de Paulo para acolher ele e a sua caravana, para recebê-los. Deus deu um dom. Quem acha que dom está exclusivamente reservado para quem prega e para quem canta, está enganado. Deus dá dom, sim, para quem prega. Deus também dá dom para aqueles que ministram louvor, sim. Mas os dons de Deus não se reservam a estes. Existem outros mais que Deus dispensa para a sua igreja. E nós precisamos enxergar qual é o dom que Deus nos deu. Qual é o dom que Deus te deu? Peça ao Senhor: Senhor, me faça ver, me faça enxergar. Paulo, ou melhor, Pedro aqui no capítulo 4, versículo 10, ele está nos convidando para que administremos o dom com o alvo, com o propósito, com a finalidade de que alguém seja abençoado através do dom que Deus nos deu. Aí eu lhe pergunto: quem tem sido abençoado através daquilo que Deus colocou em suas mãos? Se Deus lhe deu um dom, tem propósito. Tem propósito. Pergunte a você mesmo. Ore ao Senhor: Senhor, o dom que tu me deste, quantos eu tenho alcançado, quantos eu tenho abençoado, quantos eu tenho ministrado, quantos eu tenho sido instrumento de bênção através do dom que tu me destes. Dom é um presente para você, mas não fica com você. É para servir alguém. É para servir alguém. E se eu achar que eu vou estar perdendo o fantástico dom, sabe o que é, irmãos? É que não tem reserva de dom. A gente anda no carro, abastece o carro, né? Aí chega um momento que o carro fica na reserva. A gente, se não tiver dinheiro para reabastecer, ou a gente para, ou o carro fica durante a viagem, ele fica em algum lugar. Então a gente fica receoso de andar no carro até ter dinheiro de completar o tanque do carro. Dom. Quanto mais você usa, mais ele fica lapidado. Quanto mais você usa, mais Deus vai aperfeiçoando. Quanto mais você usa, mais ele fica evidenciado. Quanto mais você usa, mais Deus aperfeiçoa ele em você. Quanto mais você usa, mais profundo a sua intimidade com Deus será. Quanto mais você usa, mais Deus descortina para a tua vida. Quanto mais você usa, mais Deus aumenta toda a dádiva dele sobre você.
Use o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te deu. Ele não vai se estragar, ele não vai entrar em reserva, ele não vai se perder, ele não vai se acabar, porque é infinito. Oh, alabaragastore que anda alabaracai andai. Receba esta palavra. Deus lhe deu um dom para que outros sejam ministrados pela sua vida. Dom deve ser usado e não enferrujado. Dom deve ser evidenciado e não esquecido. Dom deve ser colocado em evidência, porque ele não é meu, ele é de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para o engrandecimento do nome do Senhor. Então eu não posso tratar o dom com menor valor do que ele representa para mim. Paulo vai atribuir no versículo 4, eu ainda estou no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4, algo interessante. No final do versículo ele repete essa mesma expressão para apontar para a unidade da igreja. Você já percebeu que hoje nós vivemos o individualismo da igreja? Vem para cá, o Deus daqui faz. É como que houvesse agora um contexto de competitividade. Quem é o Deus mais forte? Aí um coloca a placa na igreja dele: venha para cá, que aqui tem milagre. Outro coloca a placa na igreja dele: venha para cá e pare de sofrer. Como que, para que eu não sofra, eu preciso estar ali. Como que o Deus daquela, ou desta, ou de outra igreja fosse mais poderoso do que o Deus que se revela em outra igreja. Isso não é reino. Reino não caminha na divisão, reino caminha na comunhão. O versículo de número 4 termina dizendo: mas o Espírito é vários. Mas o Espírito é milhares. Mas o Espírito são tantos que não podemos contar. Mas o Espírito é o mesmo. Entenda aqui. Enquanto muitas igrejas se gladeiam entre si para dar aquela conotação de que a igreja daqui, ou a igreja dali, ou a igreja de acolá é mais forte do que esta, do que aquela, nós estamos dando brecha para o diabo sapatear no meio da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não pode ter, nem tampouco pode se comportar como única, como individualista, como personificada, no sentido de que Deus se revelará apenas só e somente só a esta ou aquela igreja. Aprenda, o Deus que fala aqui, Ele fala em todo lugar. E o Deus que fala em todo lugar também fala aqui. O Deus que se revela aqui é o Deus que se revela em todo lugar. E o Deus que se revela em todo lugar também se revela aqui. O Deus que cura aqui é o Deus que cura em todo lugar. E o Deus que cura em todo lugar também cura aqui. Não existe um Deus aqui, um Deus ali e um Deus acolá. É o mesmo. É o mesmo Deus. Nós estamos debaixo da mesma autoridade. Nós estamos debaixo da mesma autoridade. Quando a igreja, uma denominação, trata outra denominação como primo e não irmão,
tem falha nas bases da igreja. Todo edifício ele é formado a partir das bases. E se a base da igreja estiver comprometida, logo toda a igreja está comprometida. Quando eu trato outro irmão de outra denominação como primo ou como irmão, eu rasgo o pilar da comunhão. Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 42. Ensino, partir do pão, oração e comunhão. Ensino, partir do pão, oração e comunhão. São pilares da igreja. Se eu trato algum irmão de outra igreja diferente como eu trato alguém da nossa igreja, eu estou ferindo o princípio, o pilar, o fundamental, o essencial, o indispensável que sustenta a verdadeira igreja, que é a comunhão. Não existe a igreja verdadeira, porque se eu digo que esta igreja é verdadeira e as outras não são, ou melhor, se eu digo que essa igreja é verdadeira, se essa igreja é verdadeira, o que as outras são? Existe igreja comprometida com a palavra, e pode haver igreja não comprometida com a palavra. E eu já disse aqui várias vezes, se uma igreja abre mão da palavra, ela é tudo menos igreja. É clube social, encontro de amigos, bate-papo, qualquer coisa, menos igreja. Você é igreja. E como igreja, você precisa entender que não temos dois senhores. Há apenas um Senhor que rege ela. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos ao versículo 5. A expressão inicia também dizendo o mesmo. Há diversidade. Uma vez mais, ele fala, há diversidade. E aí o versículo de número 5 diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministério vem também do termo na diaconia. Eu sou pastor. Comecei a pastorear no ano de 2000. Em 1999 essa igreja foi fundada. E eu auxiliava o nosso saudoso pastor João Jorge à frente desta igreja. Já auxiliando ele à frente desta igreja em 1999, no ano de 2000, eu assumi a congregação, a nossa primeira congregação, a caçulinha, a primogênita do nosso ministério, que está ali no bairro Santa Cruz, hoje dirigida pelo evangelista Cristiano, que está aqui na galeria. E naquela ocasião eu assumi a igreja. No ano de 2000 a congregação, saí daqui da sede, não era aqui a sede. A nossa igreja começou no sofá da casa do irmão João Monteiro, irmã Maria da Luz. De lá nós viemos aqui para esse ponto da esquina, onde hoje é uma padaria. E dali viemos para cá. Mas eu saí daqui da sede, que era ali, para dirigir a congregação do Baixo da Cruz. Aqui eu era o co-pastor do pastor João Jorge. Lá eu era o pastor da congregação, debaixo da autoridade do pastor João Jorge. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu nunca poderei deixar a minha função de servo. Porque tem pessoas que quando assumem cargos mudou totalmente, ou muda totalmente. Quem tem chamada de Deus, irmão, você pode ter consciência de que há diversidade de ministérios. Uns foram chamados. Eu conheço pessoas que Deus chamou para ser um eterno diácono. Se você botar ele como presbítero, mata ele. Mata ele. Ele ama estar servindo o corpo diaconal da igreja. Ele ama estar servindo o corpo diaconal da igreja. Pastor, e um presbítero não vai ser um diácono? Não, ele não vai ser um diácono, ele vai ser um presbítero, mas ele continua sendo servo. Ele servirá em uma outra esfera. Ele servirá em uma outra dimensão.
o evangelista também, o pastor mais ainda. Há diversidade de ministérios, isso diz que uns foram chamados para a diaconia, e o exercício dessa diaconia deve estar continuamente evidenciado na vida dessa pessoa. Alguém foi chamado para o presbitério, alguém foi chamado para ser um evangelista da casa do Senhor, alguém que é um ganhador de almas, alguém que vai resgatar vidas para Cristo, alguém que vai ganhar centenas, milhares, dezenas de milhares, incontáveis almas. Glória a Deus. Alguém foi chamado para ser pastor, mas se você foi para o diaconato, se você foi para o ensino como um presbítero, que o presbítero deve ser apto, uma das qualidades que o presbítero carrega consigo é a habilidade no ensino, preparado para o ensino, pronto para responder sobre a fé, a defesa da fé, e sobretudo orientar os demais para que tenham e desfrutem da mesma fé. Ou se você foi chamado para ser um ganhador de almas, ou para um exercício pastoral, seja lá qual for o grau do dom que Deus te deu, saiba de uma coisa: todos eles estão atrelados ao servir. Servir. Porque tem pessoas que acham que não, eu só vou conseguir servir quando eu chegar em tal função. Sirva agora. Se você tem o dom de Deus sobre a tua vida, se o dom de Deus está sobre você, seja um servo agora. Ser servo é compreender que você tem vários ministérios a exercer, que a igreja tem vários ministérios a exercer, que o corpo de Cristo tem vários ministérios a desenvolver, e eu preciso encontrar qual é a minha chamada, a minha vocação e o dom que Deus me deu, para que eu ministre naquilo que Deus me confiou. Como eu disse, tem pessoas que, se você colocar ele, tirar ele da diaconia e colocar ele em outra função, ele morre espiritualmente. Cada um tem uma vocação. Há diversidade de ministérios, há diversidades daquilo que representa a chamada. Não podemos engessar, porque os dias de hoje é assim. Infelizmente, a única pessoa que é vista com bons olhos são aqueles que estão nos altos postos, nas altas posições da igreja. Quando qualquer irmão da igreja é indispensável ao reino de Deus, é indispensável ao reino de Deus, seja lá qual for a função que ele exerça. Eu disse aqui alguns minutos atrás, tem pessoas que nunca subirão no púlpito, não porque foi proibido, não porque ninguém vê ele, não porque ele não é digno de subir no púlpito, não, porque a chamada dele não passa pelo púlpito. Simplesmente isso. A chamada dele não passa pelo microfone e ficar de frente de uma plateia, ou falando para uma câmera fria que não responde nada. A chamada dele não tem esse propósito. Ele é menos ou mais espiritual do que quem está no púlpito. Não. A espiritualidade não é medida pelo número de vezes que eu pego ou deixo de pegar no microfone da igreja. A espiritualidade não está medida pela quantidade de vezes que eu subo ou deixo de subir no púlpito da igreja. A minha espiritualidade está medida na medida em que eu coloco o dom que Deus me deu à disposição dele. O dom que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Aonde é que ele está nesse momento? Ele está enferrujado, ele está encostado, ele está guardado dentro de uma gaveta, ele está simplesmente mofando, ele está afiado, ele está preparado, ele está em evidência. Aonde está o dom que Deus te deu? Se ele é um presente, parabéns. Mas saiba disso, este dom que Deus te deu tem um propósito, e ele só estará efetivamente em funcionamento quando você evidenciá-lo.
E sabe o que é extraordinário, irmãos? O dom que Deus nos deu, ele serve para que eu possa simplesmente alcançar aquilo que representa a realização do meu ministério, da minha chamada, e esse momento de me encontrar. Quantas pessoas estão vivendo uma crise existencial? Quantas pessoas estão passando por conflitos existenciais? Vai passando de fase de vida e vai percebendo: o que eu estou fazendo da minha vida mesmo? O que eu tenho para contar para os meus netos? Como é que está passando a minha vida? Essa fase da vida, o que eu fiz dela? Passou, e o que eu fiz? Ou nada fiz, ou pouco fiz, ou não fiz. Aí começa a haver conflitos internos. Começa a haver discussões dentro do seu próprio eu. Começa a haver um contexto de culpabilidade. Começa a haver um contexto de arrependimento, de perda de tempo e de oportunidade. Por quê? Porque eu não peguei aquilo que Deus me confiou com tanta excelência e coloquei à disposição dele. Olha, meu irmão, Deus não errou quando te chamou para esse propósito. Deus não falhou, Deus não deu a medida errada, Deus não simplesmente fez algo que não convém à tua vida. Não, Deus não falha nos seus propósitos. Deus não lhe entregou algo para lhe matar, para lhe destruir. Ao contrário, o que Deus lhe deu foi para que você se achasse, para que você se encontrasse, para que você se completasse, para que você se sentisse útil a si mesmo e acima de tudo ao reino de Deus. A chamada de Deus na sua vida não é apenas para fazer alguém feliz, mas é para fazer você completo. A chamada de Deus na sua vida não é apenas para tirar alguém do poço, do calabouço, da prisão, da escravidão, da humilhação, da derrota, do pecado, do engano, mas também, não só para isso, mas também para dizer: meu filho, alguém vai ser presenteado por você, mas você também será presenteado, porque quando eu me utilizo de você, a minha graça te completa, o meu favor invade sobre você e você torna-se completamente suficiente diante de mim. Oh, aleluia! Tire a chamada de alguém e você tirou a alma dele. Tire a chamada de alguém e você tirou a alma dele. A gente está aí nas Olimpíadas, né? Alguém se prepara 4 anos para concorrer a uma medalha. E quanto é frustrante, é decepcionante, é algo doloroso para esse alguém, quando chega na véspera ou segundo antes de cumprir aquela carreira, aquela trajetória para chegar na medalha, e alguns momentos antes acontece algo que o impede. Problema motor, físico, motor, um problema emocional, um problema de ordem física. A frustração é enorme. Eu estou vendo algumas provas e algumas pessoas que pedem que a pessoa só foca no medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Depois de sair, desapareceu. Mas quando você vai ouvir, essa semana eu ouvi pessoal de algumas partes, né, de atividade, de judô, de outras modalidades. Obrigado, a palavra é essa. De outras modalidades, dizendo: me perdoe,
meu treinador me perdoe, minha família me perdoe, meus amigos me perdoe, quem me ajudou a chegar aqui, os patrocinadores me perdoe, porque eu não consegui, porque eu não venci, porque eu não cheguei, porque eu não completei. Que frustração é para aquela pessoa, né? Só que a medalha ali é uma medalha corruptível. A medalha aqui, ela é incorruptível. A medalha de lá, que é honrosa, que é de fato meritória, ela é uma medalha que tem a sua glória para um tempo. Para um tempo. Depois ela não mais é evidenciada. A medalha daqui é a medalha que não se acabará com o tempo. É a medalha que não perderá o seu valor com o tempo. Oh, aleluia. O Senhor te chamou, servo bom, servo fiel. O Senhor te vocacionou, servo bom, servo fiel. E essa vocação, ela passa obrigatoriamente pela tua disposição. Se disponha e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me. O tempo não dá mais para seguir com o texto. A gente para no versículo 5. Canta aí, Jailson, em nome de Jesus. Tem chamada, nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar. Procura um amigo e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta gigantes. E não adianta tomar as armas emprestadas. Aleluia. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra, e a confiança em um Deus que nunca falha. Aleluia. Quem tem chamada às vezes enfrenta Aleluia. o Carmelo. Aleluia. Promove desafios para ver descer fogo do céu. Oh, Deus. Quem tem Acredite chamada na às sua vezes chamada. vai morar. Acredite junto na sua do chamada. ribeiro. Acredite na sua chamada. Para sentir Acredite que perto Deus lhe chamou. o cuidado de Acredite na Deus, vocação que Deus lhe deu. Acredite tem no chamada, dom, não nesse recua presente mesmo que quando Deus os entregou a muros você. são Aleluia. altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: o Senhor mandou marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a parentela e seguir para uma terra que nem ele sabe onde é. Assim foi com Abraão. Quem tem chamada às vezes tem que subir ao Moriá, Aleluia. passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé. Você que tem A chamada chamada de Deus, tome ela posse vem dessa acompanhada de chamada.
sofrimentos, mesmo que passe por de desertos, perdas e mesmo que lutas passe e por privações, lamentos, mas a mesmo que vitória é passe por garantida pra quem conflitos, suportar. creia que Deus que Onde lhe pisar chamou teu pé, também pode ficar estará certo, Deus suprindo, abençoará. suprindo, Se levante suprindo, contra quem quiser se suprindo levantar, a tua chamada. mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante. Deus confirmará teu ministério aqui. Aleluia! Creia que nesse deserto os rios irão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, capacitou, também te encheu. E desta missão não tem como fugir. Aleluia! É você mesmo e dessa missão não tem como fugir. É você mesmo e dessa missão não tem como fugir. Você termina o culto de hoje dizendo assim: Senhor, o dom que tu me deste, hoje eu tiro ele da gaveta. Hoje eu tiro ele daquele lugar parado, estacionado, enferrujando. Hoje eu digo: Senhor, eu estou colocando esse dom à tua disposição. Usa-me, 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 usa-me. Deus conta com você, a igreja conta com você, o reino conta com você. A sua chamada, ela é importante, esse dom é indispensável. O reino não errou em entregar o dom que deu. Não errou, não errou, não errou, não errou, não errou. O dom de sofrimentos, de perdas e lutas e lamentos, mas a vitória é garantida pra quem suportar. Onde pisar teu pé, não pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante. Deus confirmará teu ministério aqui. A igreja conta com você. Creia que nesse deserto os rios irão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, te capacitou, também te encheu. E nessa missão não tem como fugir. Você que está em casa, é você mesmo e dessa missão não tem como fugir. A igreja conta com você. É você mesmo e dessa missão. Deus conta com você. Desperte. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? O nosso Deus, Ele é. Graças a Deus pela sua fidelidade.